Então, visto essa compreensão do ser humano como um mero fragmento, né, ou melhor, o indivíduo humano como um mero fragmento de um ser tal, a gente pode agora falar da noção de si mesmo e de eu, então. Aqui é uma questão conexa. O si mesmo, ele escreve, é o princípio transcendente e permanente, o qual o ente manifestado, o ente humano, por exemplo, não passa de uma modificação transitória e contingente. Modificação que, além disso, não pode afetar de maneira alguma o princípio. Imutável em sua própria natureza, ele apenas desenvolve as possibilidades indefinidas que comporta em si pela passagem relativa da potência ao ato numa multidão indefinida de graus. Coisa, um único, submetido a condições de existência muito especiais, constitui a porção, ou antes, a determinação particular desse ente que é a individualidade humana. Ou seja, quando ah, a gente fala eu, para Guénon, a gente se refere a, vamos dizer, eu, Antônio Vargas, que nasceu em 1987, de tais pais, eu tive tal carreira no mundo, né? Ah, ou mesmo se eu falasse algo mais, né? Se eu pudesse falar, né, que quando eu digo eu, na realidade eu quero dizer eu, uma vida imortal, né? Se eu tivesse nesse ponto da educação platônica, de que a minha vida imortal é, na realidade, a minha verdadeira identidade, que eu já vivi por inúmeras outras vidas e que eu viverei outras mais. Ahm, Mesmo se eu dissesse eu, nesse sentido ainda mais rico, né? Para Guénon, eu estaria não exprimindo isso que ele chama de si mesmo, né? Eu seria ainda apenas um, uma modificação transitória de um princípio que é o si mesmo, né? Então, há esse si mesmo, e ele é o princípio, então ele começo, ele produz a origem de uma série de manifestações, né? Ou de uma manifestação por vários estados, dos quais esse eu humano é apenas um- uma coisa específica, né? Uma parte específica. Agora, o interessante é que Proclo também tem uma teoria desenvolvida sobre o si mesmo. E eu quero mostrar que para Proclo também há, podemos dizer que o verdadeiro si mesmo não é o si mesmo humano, mas é, em última instância, um si mesmo divino, né? E então a gente vai entrar nisso agora. Então, isso aqui é uma passagem, é a passagem central em que Proclo discute essa questão do eu. Aparece no comentário ao Parmênides, e eu comento isso na minha tradução dos elementos da teologia nas páginas 570, 571, numa nota a uma proposição sobre conhecimento divino. E eu vou chegar nessa nota no final da minha aula hoje. Porém, vamos começar com essa passagem que tanto eu quanto o Danilo Costa Lima, outra pessoa que viu a importância central dessa passagem para a compreensão de Pró, tá? E com isso a gente vai começar a entender e construir uma compreensão de o que é o si mesmo em Próclo, para a gente depois poder voltar para Guénon e ver uma comparação entre as duas visões. Então, Próclo escreve: a audição, né, então, a nossa capacidade de ouvir, ela conhece os audíveis de uma maneira, né, os sons e as coisas que você pode perceber com o som. E o sentido comum conhece antes dele todos os perceptíveis. Então, o sentido comum seria essa capacidade comum de percepção, né, que não só consegue perceber só um dos dados de dos cinco sentidos, mas consegue ah, conhecer todos e também discriminar entre eles. Daí, é assim, a gente tem que ter alguma coisa que tanto conhece sons quanto cores para a gente dizer que um som não é uma cor, né?
Então, o sentido comum é aquele que antes da audição, conhece todos os perceptíveis. E por sua vez, a compreensão, aqui eu estou traduzindo logos como compreensão, conhece antes do sentido compartilhado, esse sentido comum, tanto os perceptíveis quanto aquilo do qual não há percepção, né? Então, logos aqui, ele na realidade é uma espécie de a maior das nossas capacidades cognitivas. E ele é algo que abrange tanto coisas como os cinco sentidos, o sentido comum, a imaginação, a memória, tudo que tem um conteúdo perceptível, quanto também coisas como a opinião, o raciocínio, a epifania, ou a intuição intelectual, essa capacidade de ter, conhecer verdades num só relance. Então, ele abarca todas essas coisas, né? E por isso que eu escolhi aqui o termo compreensão, né? Porque ele é algo amplo e que consegue abranger tudo isso. E ele consegue, por exemplo, você vê esse termo de compreensão de vez em quando, como por exemplo, quando consolamos alguém, né? E somos consolados, né? Quando a gente diz, aquela pessoa entendeu minha situação, ela demonstrou compreensão. Porque isso é algo que frequentemente não é só algo, ela teve o mesmo sentimento que eu, ela recebeu o meu sentimento, mas nos casos mais profundos disso, é alguém que entendeu intelectualmente a situação, que simpatizou conosco e que, assim, entrou, vamos dizer, numa vibração básica que refletia aquela situação, tá? Então, eu acho que compreensão consegue dar conta desse tipo de conhecimento rico, e é o tipo de conhecimento que ele está falando aqui, é a nossa maior capacidade cognitiva que consegue articular também aquilo que as nossas faculdades puramente intelectuais e as corporais nos informam, né, juntos. Então, essa compreensão. Então, isso do lado cognitivo. Daí ele escreve. E por sua vez, o apetite deseja umas coisas, né? Então, o apetite, né, ele tem sede, e quer beber, ele tem fome, quer comer, am, am, ele sente frio, então ele quer calor. Apetite, esses desejos corporais. E nossa ambição, nosso thumos, busca outros. O thumos é aquilo que se preocupa com a autoimagem, como os outros veem, nos veem, como os outros nos veem. Então, tanto se eles estão nos desrespeitando, isso provoca ira, ou também se eles estão nos elogiando, isso provoca prazer. Isso é o nosso firmão, nossa ambição, nossos brios, né? Então, e a escolha se mexe para ainda outras, né? Eu compro uma bicicleta ou me caso, né? Ah, assim, mas há uma única vontade, né? Que eu estou trazendo dos Noé, né? Em outros contextos eu traduziria como vida, em outros contextos como manifestação. Há uma única vontade que mexe a mente para todos estes objetivos, né? Mente aqui talvez, na realidade, seja alma, né? Eu até vou corrigir isso na hora, porque isso é uma questão importante. Eu aproveitei aqui um slide de uma apresentação anterior, por isso que está que mexe a alma para todos esses objetivos, pelo qual dizemos eu tenho apetite, eu ambiciono, eu escolho. Ou seja, há uma capacidade central de vontade, que é o que, por exemplo, quando eu tenho sede por causa do meu apetite. Mas a única coisa para beber é uma bebida detestável. Então a gente não quer passar vergonha, então a nossa ambição diz não para tomar isso. Mas a nossa razão está dizendo, olha, mas ah, a gente tem uma série de deveres a cumprir ainda hoje. Se a gente não beber agora, a gente não vai conseguir cumprir aqueles deveres. E daí ela acaba decidindo por um deles, né? Então, essa é a vontade que se identifica
com desses vários desejáveis, né? Então, é como a compreensão é algo que é uma capacidade cognitiva que articula e transita tanto entre o corporal e puramente intelectual, a vontade também é algo que é uma capacidade volitiva que transita entre todas as potências da alma, né? Então, logos, a compreensão seria o topo das nossas faculdades cognitivas e a vontade, o topo ah, das nossas capacidades conativas, como se diz. E e daí ele diz ainda sobre a vontade, pois aquela conspira com todas e consente a todas, pois ela é a potência de impulso em direção a todo objeto desejado. Isso parece justificar a tradução dessas doé como vontade, né? Aquilo que quer, quer e faz. E certamente anterior a essas duas potências, isto é, a compreensão e a vontade, está a unidade da vida, né? Ou, de novo, podemos simplificar e escrever da alma. Eu estou usando alma nessa aula porque eu vou usar várias citações da minha tradução onde está alma, a qual fala várias vezes eu percebo, eu raciocino, eu ambiciono, eu quero, e que ambiciona e acompanha todas essas atividades e ativa junto com elas. Ou seja, é preciso ter uma terceira faculdade que une, por sua vez, o cognitivo com o volitivo, né? E que é ela que torna, que dá um centro, um eu, né? Ela que é responsável pelo eu. Senão não conheceríamos essas atividades, nem poderíamos dizer nem que se distinguem, se não houvesse alguma unidade simples em nós que as conhecesse e que fosse anterior ao sentido compartilhado, e à opinião, e ao desejo, e à benevolência, e que conhecesse os conhecimentos daquelas capacidades, reunisse seus impulsos na sua simplicidade, dizendo em cada caso eu e eu acho, né? Então, para Próclo, há essa potência chamada a unidade da alma, né? O entes psyches, né? E isso é o que está por trás de reunirmos todas as nossas atividades, todas as nossas experiências, todas as nossas capacidades em torno de um único eu. Ela que constitui o eu, e ela é a unidade da nossa alma, né? Agora, vamos analisar mais o que é essa unidade da alma para a gente passar do eu para o que seria realmente o si mesmo. Aqui talvez a gente gostaria de traçar uma distinção entre o eu e o si mesmo, dizendo talvez que a unidade da alma é o nosso si mesmo e o eu seria a unidade sintética produzida por todos, à medida que essa unidade da alma junta todas as nossas atividades em torno de um núcleo comum, né? Então a gente poderia dizer que tem aí uma distinção entre si mesmo e eu, que seria paralelo um pouco a, a diferença que Kant traça entre a, o eu transcendental e o eu empírico. Mas vamos lá, vamos investigar o que que é esse si mesmo, essa unidade da alma, para desenvolver a teoria procliana do si mesmo.